Gente, boa tarde, tudo bem? Queria convidar todo mundo que está por aí, quem quiser vir aqui assistir a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre empreender com propósito, empreender sobre sustentabilidade, com sustentabilidade em startups que resolvam problemas ambientais. E para discutir um pouco esse assunto, a gente da DeSampa trouxe aqui três pessoas, né, de duas empresas aceleradas pelo programa Green Sampa, para a gente bater esse papo, ter uma conversa aí sobre como é que começa essa história, como é que conversa sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, quem tiver aí, que tiver a fim de vir para cá, para assistir a gente, vir aqui bater esse papo com a gente, com certeza vai ser bastante rico. Queria começar me apresentando. Meu nome é Bárbara Almeida Ladeia. Eu sou gerente do programa Green Sampa, da Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é uma agência ligada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Que surgiu dentro de um curso de UX Designer entre 2020 e 2021, onde conheci o Caio. Então foi realmente um ambiente desafiador, onde a gente entrou para fazer um curso profissionalizante e acabamos com uma startup sustentável. Então somos pessoas que não se conheciam, era um grupo de pessoas que nunca se viram. Até o final do curso não nos vimos de fato pessoalmente, fizemos tudo remoto. E ainda fomos desafiados em criar soluções dentro do universo das ODS da ONU. E a nossa ODS era fome e agricultura sustentável. Então, como criar uma solução digital pensada para resolver problemas da ODS da ONU. Foi assim que a gente acabou desenvolvendo a Oráculo e construindo hoje o que a gente está construindo, essa solução aí em conjunto. Legal, obrigada. E Caio, quer contar um pouquinho como é que foi para você? O Caio é um dos acelerados mais jovens que a gente tem no programa. É nosso baby, né, Caio? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de se descobrir empreendedor e empreendedor em sustentabilidade, né? O empreendedorismo com o meio ambiente. Bem, gente, Bem, tudo bem? Prazer, eu sou o Caio. Um dos mais jovens acelerados aqui, como a Bárbara já me entregou. E para mim está sendo uma experiência totalmente nova, porque eu nunca fui muito próximo de sustentabilidade, mas sempre fui muito próximo de tecnologia. E eu entrei no curso foi justamente visando me aproximar ainda mais de tecnologia e design. Foi por causa de uma palestra que eu ouvi na faculdade que eu falei, eu quero ser UX designer. E quando eu me formei UX designer, eu era startupper. Ah, sim. Então, mudou. Vamos lá. Foi um processo totalmente novo para mim. Eu conheci a minha sócia Paloma e a Jamile, que não está aqui com a gente hoje. A princípio era sobre um ODS de fome zero e agricultura sustentável da ONU, onde a gente fez uma pesquisa e levantamos dados críticos sobre a variedade alimentar, que é pouquíssimo explorada pela gente como humanidade, não só no Brasil. E isso para mim foi um dado alarmante, porque como eu não era muito próximo, eu vou compartilhar esse dado aqui com vocês, porque é crítico. Existem aproximadamente 300 mil espécies de plantas e a gente consome aproximadamente 200 ou 300, que em porcentagem, quando eu vi, a gente consome aproximadamente 0,06% das espécies de plantas que existem no mundo, das comestíveis. E não se enganem, a gente não é uma empresa vegana, a gente não está pregando que vocês precisam parar de comer carne, a gente é uma empresa sobre variedade alimentar. Então a gente está sempre buscando expandir o conhecimento sobre essas plantas e com esse objetivo, pelo menos dobrar esse número e contribuir para a extinção da fome e não da humanidade. É isso mesmo, esses números assustam, né? É muito louco. E eu acho o mais interessante dessa história, da história das duas empresas, é que quando a gente escolhe empreender por um caminho que vai ter um impacto ambiental, muitas vezes já colocam a gente numa caixa, né, Lucas? A caixa da ecochato, que é o que eu falo sempre, né? A caixa da pessoa, do vegano. Já querem colocar a gente dentro de um rótulo que não necessariamente
precisa ser verdade, né? A gente pode estar preocupado com o planeta e estar preocupado em desenvolver as coisas sem estar com todos esses rótulos assim. E para você, Lucas, como é que foi esse processo de você começar a contar para os seus amigos que você tinha um negócio e esse negócio tinha a ver com essa questão do reuso da água? Conta um pouquinho como é que é esse processo. Não, então, esse processo é um processo bem engraçado, né? Porque quando a gente vê a história de empreendedorismo de alguém, a gente sempre vê a pessoa com sucesso. Então, é legal, pô, todo mundo quer ser amigo dessa pessoa e tal. E o começo de uma empresa, principalmente um começo com pouco recurso, é bem difícil, né? Então, seus amigos acham legal, a maioria das pessoas falam, nossa, bacana, vai lá. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fica assim, nossa, será que vai dar certo? Fica preocupado. Então, isso é um issue importante, acho que precisa ser até mais discutido no ambiente de empreendedorismo, esse começo, né? E é engraçado porque eu venho de um background de business, né? Então eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas e daí eu sofro outros rótulos, que é, nossa, esse cara não tem nada a ver com ambiente ou com negócios sustentáveis e tal. E a gente começa a ter esse tipo de conversa, né? Meus colegas estão abrindo empresas normais, assim, que não tem nenhuma finalidade específica além de dar lucro ou crescer. E a minha é uma empresa que tem um propósito também, né? Então, um dos principais motivos de eu abrir a Flow é para causar um impacto socioambiental, né? Ele causa impacto social e ambiental. E daí é uma coisa que assim, precisa ser muito discutida, você precisa estar preparado também, estar preparado para levar uns tombos, às vezes as pessoas não vão entender, mas acho que no fundo é resiliência, manter a cabeça aberta, conversar com todo mundo, e ir dando, de novo, um passo atrás do outro, que vai dando certo. Legal. E para vocês, como é que vocês veem essa coisa de empreender com sustentabilidade, ter esse raciocínio orientado para a sustentabilidade, né? Como é que vocês enxergam isso? E como é que isso toca vocês, né? Como vocês se sentem ocupando esse lugar, né? A Bárbara, acho que o principal é quando a gente entende que a gente não precisa ter uma solução gigante, mas que é com o mínimo que a gente pode fazer. Se todo mundo se dedicar a fazer esse mínimo, a gente tem um impacto. E como empreendedora também. Então, isso a gente pode levar tanto para o nosso pessoal, para o nosso cotidiano, quanto a gente fala como empreendedor. Então, dentro do empreendedorismo, você criar alguma forma dentro da empresa que a gente criou, então, de fazer um mínimo. Então, a gente sabe que a gente não vai curar a fome do mundo inteiro, mas a gente vai aumentar a variedade de alimentos que as pessoas têm disponíveis e a gente sabe que isso é um grande potencial de mudar o mercado, que isso digamos, onde a gente pode chegar. Então, quando a gente pensa em aumentar essa diversidade, em encurtar as cadeias de produção, onde a própria pessoa pode produzir o seu próprio alimento e se alimentar. Não? Então, você tem uma horta dentro da sua casa e ela é um alimento para você. Então, colocar isso na casa de todas as pessoas, ou de todas as pessoas que têm interesse em fazer isso, já é um grande passo. Então, não esperar pela ideia perfeita, ou não esperar pelo passo do tamanho ideal, mas começar com o que é possível fazer hoje. Carlos, quer... Bem, eu acho que a Paloma já falou bem demais. E eu acredito que é isso. Eu acho que empreender tem um significado maior quando você empreende com responsabilidade. É legal você ter aquela imagem, né, que as pessoas têm do empreendedor como o cara da BMW, o cara cheio do dinheiro, mas não é sobre isso. Empreender com responsabilidade, você está criando um resultado positivo no mundo. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa no Oráculo Punk como um estopim de mudança. Então, isso daqui é uma solução que vai gerar um impacto para o futuro e principalmente agora no presente, quando a gente começar as pequenas mudanças, seja num hábito de consumo ou numa responsabilidade social mesmo. Acho que não. Muito bacana. E quais são os próximos passos, Lucas? O que você está imaginando para o futuro da Flow? O que você está vendo? E como que o programa está te ajudando também a conseguir esses próximos passos? Então, acho que os próximos passos, né? Agora a gente está saindo do momento do protótipo, indo para o momento do MVP e entrada no mercado. Então,
Os próximos passos são começar a pilotar, acompanhar como é que é o market fit, né? Como as pessoas respondem ao produto de verdade. Eu acho que é importante também notar que a Flow, ela no fundo é uma empresa, né? Então ela também tem que dar lucro, ela tem que remunerar para ter bons profissionais na equipe. Então isso é importante. Então os próximos passos são testar o mercado, ver se reage bem, ver até onde a gente consegue ir, quem que a gente consegue trazer, quais são os números que a gente consegue trabalhar, né? E aí sim buscar escala, então começar a conversar com empresas, conversar mais com o governo, com alguns clientes maiores e tentar acelerar o máximo possível. Eu acho que o programa está sendo legal para ter contato com esse ambiente, né, de empresas sustentáveis, que particularmente é o ambiente que eu tenho menos contato. Está sendo legal ter contato com o governo também, isso é bem importante, acho que para a Flow é bem importante. E ter contato com pessoas interessantes, né? Então, quando se fala que você está num programa de aceleração como esse, no fundo abrem mais portas, né? Tem mais gente querendo ouvir sua história, e isso para uma startup é muito importante. Então, com quanto mais pessoas você conseguir falar, quanto mais carimbinhos você tiver, né, mais validações, é muito importante para a startup, para tudo, né? Tanto para você se motivar, para você conseguir levantar capital, é muito legal. Então, o programa está sendo assim incrível para a Flow. Bom saber, Lucas. Fico feliz. Vocês estão num outro estágio, né? Num estágio um pouquinho antes aí. Como é que está sendo essa coisa do programa para vocês? E em que estágio que vocês estão? Em que momento que vocês estão? A Oráculo hoje está num estágio ainda de ideação e de modelagem do negócio. Então, a gente está construindo a nossa entrega realmente e fazendo o encaixe dessa modelagem. A aceleração é fantástica nesse momento para a gente. Hoje já foi fantástico, a gente encontrou com pessoas aqui mesmo, onde amplia muito a nossa visão. E também essa questão de validação, como o Lucas está falando. Saber que que é uma ideia que a gente tem é validada dentro da sustentabilidade, é validada dentro de um ambiente que se fala sobre sustentabilidade. Então, a gente entende, isso dá mais força para a gente continuar construindo e realmente se dedicar a essa construção. Então, participar da Desampa tem várias vantagens assim, nesse momento de ideação, de realmente dar validação para o que a gente começou a pensar e dar estrutura para a gente ir adiante, para a gente realmente construir a solução que a gente imagina e chegar onde a gente imagina. Eu concordo com a Paloma e eu acho que a aceleração é essencial para a gente ter em mente que é possível e que está sendo possível, porque no primeiro momento a gente ficava em dúvida se a ideia que a gente teve, que era um projeto de curso que a gente transformou em uma empresa, e a gente viu que existe a possibilidade e é uma empresa já. Então, toda vez que a gente lembra da aceleração e dos objetivos que a gente tem, as metas, os compromissos, a gente tem esse senso de realidade e de que o que a gente está fazendo tem futuro. E legal não deixar a ideia passar, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Quando vem alguma coisa na cabeça, alguma proposta, alguma ideia de negócio da cabeça, a gente poder dar continuidade e não deixar a coisa morrer ali, ou como poderia ter morrido na escola, como poderia ter morrido ali na sua solução do seu problema em casa, né? Na faculdade, mas poder ter esse braço, né? Esse apoio. Especialmente dentro dos programas de aceleração, né, que dão aquele empurrãozinho para a gente andar um pouquinho mais rápido, né? Queria saber se algum de vocês tem perguntas. Tem perguntas? Na verdade, é só mais uma curiosidade mesmo, que vocês comentaram que o pessoal acaba encaixotando vocês em um ramo vegano, né? Mais curiosidade mesmo, vocês consomem carne? Não... Eu sou uma meia. Eu consumo carne branca, mas sou uma super friendly para o veganismo.
Eu também, eu ainda consumo peixe, mas as outras coisas eu já tô meio tirando. Mas é muito interessante isso, porque a gente fica... essa coisa do... Deixa eu botar a perna aqui. Essa coisa do rótulo é que muitas vezes a gente olha uma pessoa que está trabalhando com sustentabilidade, ela precisa estar diretamente ligada a uma ONG, ou precisa estar diretamente ligada a algum outro tipo de atividade que não é empreendedora em si, né? E isso é como as pessoas veem ali. E, na verdade, não precisa ser assim, né? Quando a gente está trabalhando com um negócio de impacto, seja ele de impacto social ou de impacto ambiental, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma empresa, como qualquer outra, né? Com a diferença de que essas empresas que estão aqui, essas empresas que estão com a gente no Green Sampa, estão resolvendo problemas ambientais. E aí o pessoal já quer botar a gente na caixinha, né? E aí isso é uma história que a gente sempre conversa, assim, né? A gente não precisa absorver uma lógica de organização não governamental para resolver problemas da humanidade, resolver problemas do planeta, né? Claro que se quiser não tem problema nenhum, não é um erro, mas são caminhos diferentes, né, que a gente usa para seguir a mesma jornada. A gente vive brincando com a história da Ecochato, né, que é o padrão, que o pessoal fala, mas então se você trabalha com sustentabilidade, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Calma, gente, a gente só trabalha com sustentabilidade, né? Procura ser sustentável dentro da rotina individual, mas isso não coloca a gente dentro de uma forma ideológica, né? Coloca a gente dentro de uma forma de comportamento diferente, né? E eu acho que tem um outro ponto interessante também, que é, no fundo, o impacto que você tem pessoalmente, ou como organização, ou qualquer coisa, não é binário, né? Então você não precisa ser ou só vegano, ou comedor de carne, nem, eu economizo muita água, não uso plástico, ou não. Eu, pessoalmente, ainda como carne, eu estava com um projeto pessoal antes da pandemia de reduzir isso, mais pelo impacto mesmo, né? Então, tentar fazer, sei lá, 5 refeições na semana sem carne. E se eu não fizesse também, não era nada estressante, mas eu gostava, assim, eu estava realmente indo bem. Acho que com a pandemia ficou um pouco mais difícil em casa e tal. Mas eu acho que um grande ponto e um ponto importante não é binário. Você pode economizar água aqui, daí de repente você não quer subir de escada no seu prédio, você quer usar o elevador e está tudo bem. Então você quer comer carne, mas você evita plástico. E acho que é muito importante. A gente tem que tentar, assim, dentro dos nossos padrões e possibilidades, diminuir o impacto, porque o impacto atual não é sustentável. O planeta não vai aguentar. Mas eu acho que é esse o ponto, então não é binário. Você vai aos poucos implementando novos hábitos, fazendo modificações, pensando em novas soluções. A Flow é uma solução dessa, é um ajuste no vaso sanitário que economiza água. Então é uma ação a mais. No todo, você faz um impacto grande, é isso. Bem, eu particularmente não sou vegano, não tenho projetos para isso, mas você imagina que foi tema de algumas reuniões nossas, né, Paloma? Porque o que acontece, nessa discussão do rótulo de ecochato, como a Bárbara fala, a gente não encaixa pessoas dentro disso. O que a gente faz exatamente, a empresa é sobre variedade alimentar. Então a gente busca guiar você a experimentar novos sabores, não a alterar o seu cardápio dentro da sua própria liberdade. Eu não quero mudar a forma que você vive, eu quero te mostrar que tem mais além do que você já conhece. Esse é o objetivo do Oráculo Punk. Um ponto também que eu acho interessante da gente falar até como empreendedorismo é que a forma de você sustentar o seu negócio, pensando na sociedade que te rodeia, pensando na sua sustentabilidade das pessoas que trabalham com você, também é muito importante. Isso também, então, você não ser só uma ONG, né? Não estar só envolvido em alguma coisa que você está fazendo pelo salvar o planeta, como se fôssemos grandes heróis da humanidade. Não. Se você colocar isso na realidade, eu acho que é justamente colocar no chão mesmo, esses conceitos é o que pode realmente mudar o nosso mundo. E mudar o mundo é mudar a relação que a gente tem com o nosso cotidiano. Então, é melhorar o nosso dia a dia. Então, e isso com a alimentação também é a mesma coisa. O problema não está em comer carne ou não comer, ou comer isso ou não comer aquilo. Está em só fazer aquilo, está em como as indústrias são movidas em prol de sustentar milhares de pessoas com um alimento só. Então, esse é o grande problema. É quando a gente unifica o discurso. Quando a gente diversifica, aí as coisas se resolvem.
E tudo bem você comer carne um dia, frango no outro, e comer uma punk, por que não? Então, ter a diversidade é o que vai realmente melhorar a nossa sobrevivência. Falaram bonito. Os três falaram bonito. Bom, só para a gente finalizar, então, eu queria fazer uma pergunta para os três e vou pedir para cada um me responder aí como se sente. Quando foi que você sentiu que você tinha um negócio na mão? Você falou, cara, isso aqui é um problema para mim, mas eu posso resolver um problema de muita gente. É uma boa pergunta. Então, no fundo, eu acho que eu senti que eu tinha um negócio na mão quando eu comecei a fazer as contas, ver o custo, quanto que economizava mesmo, porque eu sou meio nerd, então eu quero testar, ver qual que é o impacto real das coisas, estava fazendo para mim, queria medir. E daí eu comecei a bater os números e ia batendo, não é possível, vou tentar fazer, não dá certo aqui no número, tem alguma coisa que eu não estou vendo. E os números foram batendo, e eu falei, cara, de repente tem aqui um pedaço de mercado que eu consigo explorar e consigo explorar com sentido, né? Não estou fazendo uma caridade, ele vai funcionar e vai ser uma empresa. E acho que foi nesse momento. Então foi fazendo planilha, foi testando, foi perguntando para os meus amigos, foi fazendo pesquisa de mercado importante. E foi nesse momento que eu percebi que eu tinha um negócio na mão. Legal. E vocês dois, como é que vocês perceberam? Bem, gente, eu percebi que eu tinha um negócio na mão quando a gente fez aquela pesquisa antes mesmo de iniciar o projeto. E eu vi aquele dado sobre a quantidade de alimentos que existe no mundo e a porcentagem do quanto a gente consome. E aí eu busquei um negócio sobre isso no Google e não estava na página 1. Então eu falei, ó, tá aqui uma oportunidade. E aí eu aproveitei, falei com o pessoal e desde então a gente tem se desenvolvido para buscar ser esse negócio na página 1. Nossa, eu vou ser bem sincera. Por mais que eu já acreditasse no que a gente fazia como um projeto, entender realmente que era um negócio foi quando a gente passou na Desampa. Foi realmente quando eu falei, nossa, pode ser uma empresa. Até então era um projeto, era uma ideia muito legal, era algo que a gente podia fazer para melhorar o nosso meio ambiente, nossa comunidade, mas ainda não via isso como um negócio. Quando a gente passou na Desampa, eu falei, não, aqui tem como ser mais. Gente, obrigada. Queria muito agradecer a presença de vocês. Queria dizer que eu tenho muito orgulho de estar com vocês aqui. Hoje a gente está com 19 negócios em aceleração. A gente trouxe 2 só para conversar aqui com vocês, até porque o tempo não daria para a gente ir além disso. Mas quem tiver curiosidade, tiver interesse, quiser saber mais sobre o programa, adesampa.com.br/greensampa, ou me cutuca aí atrás, que eu vou estar aí atrás agora. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, estamos por aqui. E agora eu vou chamar para vir para cá, que vai ser a próxima pessoa que vai falar, o Oswaldo, da Ideias de Futuro. A Ideias de Futuro é a aceleradora que colabora com a gente na execução do Green Sampa. E ele vai contar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio, as oportunidades que a gente tem com empresas em sustentabilidade, né, com iniciativas como essas iniciativas que vocês viram aqui. Obrigada, viu, gente?